Oiê, eu sou a Pris e esse é o Craft Room Ideas. Este é o terceiro vídeo da série sobre amostras. No primeiro vídeo eu falei sobre a importância das amostras, no segundo eu expliquei em detalhes como tecer uma amostra e neste vídeo eu vou mostrar como medir 3 tipos de amostras diferentes. Esses 3 tipos de amostra incluem as situações que você vai encontrar na maioria dos casos. O primeiro tipo, que é o mais básico, é em ponto Jersey. O segundo é em ponto cordões, que também é bem básico. E o terceiro exemplo se aplica quando você tiver um ponto mais trabalhado ou um rendado em que fica complicado de contar os pontos. E tem uma coisa que eu esqueci de falar quando eu gravei a demonstração. Depois de fazer a amostra, você vai fazer a blocagem, certo? Se você estiver trabalhando com fibras naturais, é ideal que você espere um tempo para medir depois de tirar a amostra da blocagem, porque daí dá um tempo para a fibra se acomodar antes de você medir. Se você tirar os alfinetes e já for medir a amostra, ela vai estar bem plana, bem esticada, mas pode ser que depois de um tempo ela acabe mudando de tamanho e aí a sua amostragem não vai ficar fiel. Então é melhor que você faça assim. Depois que você tirar a sua amostra da blocagem, você manipula ela, mexe um pouco nela, leva ela por aí com você. Não deixa ela deitadinha, quietinha, não. Mexe nela mesmo e espera um diazinho e depois meça para ver a tensão dos pontos. Beleza? Então vamos lá? Vamos começar com a amostra em ponto Jersey. Vou usar 4 agulhas de tapeçaria para delimitar a área que eu vou medir. Você pode usar alfinetes ou o que você quiser. Vamos precisar também de uma régua ou fita métrica. Ok, vamos medir 10 centímetros a partir de um ponto, evitando os pontos mais próximos das bordas. Cada ponto parece uma letra V. Vou marcar aqui no começo deste V. Mas a gente tem que tomar cuidado para que a agulha ou alfinete não crie muito volume na malha e não comprometa a exatidão do que a gente está medindo. Se fosse uma amostra com pontos menores, eu não usaria essas agulhas de tapeçaria, porque elas acabariam atrapalhando. Agora, a partir dessa marcação, vamos medir 10 centímetros, seguindo uma carreira de pontos. E vamos colocar outra agulha ou alfinete para delimitar essa distância de 10 centímetros. Pronto, já delimitamos a amostra em relação aos pontos. Agora vamos fazer a marcação relativa às carreiras. Vamos começar a partir do topo de um ponto. Como eu falei, cada V desses é um ponto. Vamos medir a partir do topo do ponto, ou seja, daqui. Então vou começar a contar a minha amostra a partir do topo deste V. Vamos marcar 10 centímetros a partir daqui, seguindo uma coluna de pontos. Olha, que quase pegou um pedaço desse ponto. Se tivesse pegado mais, eu consideraria meia carreira, mas como pegou pouco, vou contar só até esse ponto aqui. Ok, então os 10 centímetros vão até o final deste ponto aqui que eu marquei. Até aqui, o finalzinho deste V. Agora vamos pegar alguma outra coisa para apontar para os pontos quando a gente for contar. Pode ser uma caneta, uma agulha, o que você quiser. Eu vou usar mais uma agulha de tapeçaria. É importante apontar enquanto a gente conta, porque a visão pode ficar bem embaralhada, principalmente quando é uma amostra com pontos menores. A gente acaba se perdendo mesmo. Ok, então a gente já sabe que cada um desses Vs é um ponto, certo? Então, por isso, marcamos o início dos 10 centímetros bem no comecinho de um ponto, deste V. Agora vamos contar quantos Vs temos daqui até aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Temos 12 pontos em 10 centímetros. E agora vamos contar as carreiras a partir deste ponto até este ponto aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 e 17. Temos 17 carreiras em 10 centímetros. A amostra tem 12 pontos e 17 carreiras. No ponto Jersey, a gente tem sempre mais carreiras do que pontos. É interessante porque, olhando os vizinhos, a gente pode ter a impressão de que os pontos são quadrados, quer dizer, que a largura de um ponto é igual à sua altura. Mas, na verdade, a largura do ponto é maior do que a sua altura. E é por isso que tem sempre mais carreiras do que pontos no ponto Jersey. Outra coisa importante é que a gente não pode levar em consideração os pontos mais próximos das bordas na nossa amostragem, porque eles sempre ficam meio deformados. Eu já falei sobre isso no outro vídeo em que eu ensino como tecer a amostra. E é por isso que a gente precisa de uma amostra maior que 10 por 10 centímetros. Ok, vamos para a próxima. Aqui eu tenho uma amostra em ponto cordões. O ponto cordões é formado por ondinhas. Cada ondinha corresponde a 2 carreiras. Dá para ver que elas são formadas de 2 partes, a parte de baixo e a parte de cima. A parte de baixo eu costumo chamar de boquinha feliz, porque parece um sorrisinho. E a parte de cima eu chamo de boquinha triste. Para contar os pontos, a gente deve contar ou só as boquinhas tristes ou só as felizes. Em relação às carreiras, cada ondinha corresponde a 2 carreiras. Então, as boquinhas tristes são uma carreira e as boquinhas felizes são outra carreira. Por isso, podemos contar as ondinhas de 2 em 2. Mas primeiro vamos delimitar a área de 10 por 10 centímetros. Para contar os pontos, vou contar só os sorrisinhos. Então, vou começar a medir a partir do começo de um sorrisinho, seguindo uma carreira. Vou colocar a agulha de tapeçaria aqui, marcando o começo do sorrisinho. Olha, aqui eu tenho um sorrisinho, então eu coloquei a agulha aqui, marcando o começo dele. E vou medir 10 centímetros a partir daqui. Deu bem aqui na metade deste sorrisinho. Então, vou considerar meio ponto. E vou colocar a agulha aqui, seguindo a coluna de pontos. Vou conferir aqui se eu medir direito, se é realmente meio ponto. Ok, é isso aí. Agora vamos marcar as carreiras. Vou medir a partir do topo desta ondinha. É a partir daqui que eu vou começar a contar. Agora vamos medir 10 centímetros. Deu bem aqui, pegando só a parte de cima da ondinha, só as boquinhas tristes. Então, vou marcar aqui no meio da ondinha. Ok, agora vamos contar os pontos. Como eu falei antes, vamos contar só as boquinhas felizes ou só as tristes. Eu escolhi contar as felizes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e meio ponto. Então, temos 11 pontos e meio em 10 centímetros. E agora vamos contar as carreiras. Cada ondinha corresponde a 2 carreiras, então vou contar de 2 em 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. E aqui, como só pegou as boquinhas tristes, vamos contar como só mais uma carreira. Então, temos 25 carreiras em 10 centímetros. Então, podemos concluir que o ponto cordões é mais compacto verticalmente que o ponto Jersey. A gente sempre vai ter mais carreiras em ponto cordões do que em ponto Jersey, ainda que a gente use o mesmo fio e as mesmas agulhas. Mas e aí? O que a gente faz quando temos um ponto muito trabalhado ou um rendado super complexo? Esta é uma amostra que eu fiz para ensinar este ponto aqui no canal. Se você quiser aprender, o link para o vídeo tá aí na descrição. Bem, contar as carreiras nesta amostra não seria tão complicado, porque daria para contar por essa coluna de pontos aqui.
mas para contar os pontos seria um sufoco. Então, quando a gente tiver uma situação dessas, vamos resolver fazendo meio que o caminho inverso. Vamos medir o tamanho total da amostra de ponta a ponta e vamos calcular a partir do número de repetições que fizemos e a quantidade de pontos de cada repetição. Neste caso, a gente não vai poder excluir os pontos mais próximos à borda. Então, em relação aos pontos, aqui eu tenho uma repetição e aqui outra repetição. Então, eu tricotei 2 repetições. Eu sei que cada repetição tem 16 pontos. Então, 2 repetições vão ter 32 pontos. Eu sei também que eu acrescentei um ponto de borda de cada lado, mas esses 2 pontos de borda estão virados para fora e praticamente não ocupam espaço. Por isso, eu vou considerar só os 32 pontos das repetições. Em relação às carreiras, eu tenho 3 repetições. Dá para ver pelas folhinhas do ponto. E eu sei que cada repetição tem 12 carreiras. 3 vezes 12 dá 36 carreiras. Ok, então esta amostra tem um total de 32 pontos e 36 carreiras. Agora, para que seja possível calcular quantos pontos temos em 10 por 10 centímetros, vamos medir a amostra de ponta a ponta. Isso nem sempre é fácil, porque às vezes o ponto deixa a amostra meio irregular, mas como a gente sempre bloca a amostra antes de medir, este processo já ajuda a não ficar tão tortinha. Mesmo assim, é sempre bom medir em vários lugares. A minha amostra aqui tem 13 centímetros de largura. Então, posso concluir que em 13 centímetros eu tenho 32 pontos. E medindo aqui nesta coluna, a amostra tem 11 centímetros de altura. Então, posso concluir que em 11 centímetros eu tenho 36 carreiras. Agora, para descobrir quantos pontos e quantas carreiras tem em 10 por 10, é só fazer uma regra de 3 básica. Se eu tenho 32 pontos em 13 centímetros, posso concluir que em 10 centímetros vou ter 24,6, quer dizer, aproximadamente 24 pontos e meio. E se eu tenho 36 carreiras em 11 centímetros, posso concluir que em 10 centímetros vou ter 32,7. Você pode usar os números quebrados para fazer os cálculos para sua peça, o que vai dar um resultado mais exato, e aí você arredonda só no final dos cálculos. Ou então você pode arredondar logo agora, e aí vai ficar mais fácil de fazer as contas, mas vai ficar menos exato. De qualquer maneira, em todos os casos, é importante que quando a sua contagem der meio ponto, você considere esse meio ponto. Se a fração for menor, aí tudo bem, você pode arredondar. Mas meio ponto já é bastante para ser considerado, ok? Aí no final dos cálculos, se sobrar meio ponto, você arredonda para mais ou para menos. Isso vai ficar mais claro no próximo vídeo, quando eu explicar como fazer os cálculos, beleza? Então é isso. No próximo vídeo dessa série, eu vou mostrar na prática como que a gente usa essas informações da tensão da amostra nos projetos de tricô. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar sabendo das novidades e me seguir lá no Instagram e no Pinterest. Um beijo e até a próxima!